Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um programa Boa Conversa. É bom estarmos aqui e conversar sobre assuntos que interessam muito a comunidade aqui do Distrito Federal. E hoje, especificamente, a comunidade de Taguatinga. Porque recebo hoje em nosso programa o empresário e administrador Justo Magalhães Moraes. Justo nasceu em Nanuque, Minas Gerais, mas veio ainda jovem para Brasília, ainda no início dos anos 60. Justo cursou administração e teve sua primeira atuação no ramo de confecções ainda na década de 70. Justo já foi sócio e fundador de clubes esportivos, vice-presidente da Federação Brasiliense de Futebol, também já participou como conselheiro da FIBRA, da Secretaria de Trabalho e da Associação Comercial e Industrial de Taguatinga. Sempre muito ativo no mercado, Justo nunca parou de trabalhar especificamente por Taguatinga em atividades esportivas, culturais, humanitárias e sociais. Justo Magalhães é um amigo já de um bom tempo e a gente estava conversando ainda há pouco, eu sempre achei que ele fosse baiano, mas Justo não é baiano, é mineiro. É isso, Justo? Sou o único mineiro da família, de 7 irmãos e tios e tudo mais. É que meu pai mudou para Minas e 20 dias depois eu nasci. Queria que lá nascesse, no território das Minas Gerais, um brasileiro, né? Com devido respeito. Mas interessante isso, né, Justo? Que você estava me dizendo ainda há pouco, que é tão importante lá a sua cidade, Nanuque, que até a sua casa foi tombada. Perfeitamente, né? Falar a verdade, Nanuque é a segunda cidade de Minas, de quem vem da Bahia, mas é a penúltima de quem sai de Brasília até a Bahia. E a minha casa foi tombada realmente. Era de adobe. Ela foi ficando velha até cair. Por isso que a gente fala que foi tombada, não pelo patrimônio. Quando vocês vieram de Minas para cá, Justo, vocês viajaram direto para Taguatinga? Ou... Nós primeiro residimos um ano em Belo Horizonte. E em janeiro de 1960, meu pai resolveu trazer todo mundo para Brasília, né? E viemos num caminhão, para você ter ideia, naquela oportunidade, em janeiro de 60, época de chuva, nós demoramos 6 dias para chegar de Belo Horizonte a Brasília. Que a estrada Brasília-Belo Horizonte estava ainda em construção, né? 6 dias? Foram 6 dias para chegar aqui. O que hoje vai em pouco menos de 8 horas, né? 8 horas, né, mais ou menos, que tem. Naquele tempo, pra você ter ideia, nós veio caminhão, o rapaz já trouxe caminhão com cimento, com tudo, para construir uma casa, né? E viemos diretamente para Taguatinga. E foi construída aqui em Taguatinga? Aqui em Taguatinga. Você foi construída essa casa em qual local aqui de Taguatinga, Justo? QNB1. QNB1, né? Essa casa ainda é de vocês ainda hoje ou não? Não, faleceu meu pai e minha mãe, vendemos há cerca de 10 anos, né? Foi a primeira casa construída na QNB1, naquela rua do fundo da Escola Industrial, foi a nossa casa, a nossa residência. E por quê? Você lembra, assim, por que seu pai disse que vocês vieram para Taguatinga? Papai sempre foi aventureiro. Papai é um baiano que a vontade dele era sempre fazer novas coisas. Ele mexia com fazendas. Meu pai, ao longo do tempo, pra você ter uma ideia, ele formou mais de 15 fazendas pela Bahia e Minas Gerais. Quando ele terminava de formar aquela fazenda e tudo mais, ele arranjava um terreno para começar tudo de novo. Então, aliás, o grande sonho do meu pai antes de falecer, era ir na Amazônia e construir uma fazenda. Faleceu ainda jovem, com 97 anos de idade. 97 anos de idade? Então, você imagina até quando eu vou ficar. Justo, a gente espera que você passe os 100 anos. Do jeito que vai, aborrecendo muita gente, fazendo muita coisa, mas eu não pretendo entrar nessa fila do cemitério tão cedo. É uma das coisas, Justo. Lógico que a gente conhece. Primeiro te admira, te respeita, porque você realmente é um cara muito reto e correto nas suas ações, mas você também é muito polêmico. Por que isso? Eu acho que é a necessidade do debate. Através do debate, da troca de ideias, entendeu? De sugestões, é que se chega a uma conclusão que traz benefício para todos. Eu sou polêmico, acima de tudo, com relação às coisas que têm que ser feitas de forma legal, correto? Eu não posso admitir, e aí eu trago a situação para Taguatinga, que nós tenhamos aqui hoje, em todo o DF, invasões, coisas irregulares, entendeu? Que não traz benefício nem para a população, nem para o Estado. Então eu defendo as coisas que sejam feitas de forma correta. Esse foi o meu estilo de vida, meu pai me ensinou isso, só deixou exatamente isso. É saber entrar e sair em qualquer lugar,
ser independente, acima de tudo, respeitar as opiniões divergentes, correto? E, acima de tudo, sempre exercer o diálogo. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. A gente não debate pessoas, a gente debate ideias, né? Ideias. Esse é que é o importante na vida. E desse debate de ideias é que vai surgir as soluções para toda a humanidade, né? Eu acho que não só para Taguatinga, né? Então, dos pioneiros aqui de Taguatinga, você então é o mais antigo. Talvez a palavra antigo, não sei nem se fica certa, mas... Antigo, mas ainda na moda, né? Correto? Mas talvez seja o mais antigo, né? Porque muitos já se foram, muitas pessoas que se dedicaram a essa cidade de corpo e alma durante toda a existência, já foram, né? É porque eu comecei em Taguatinga, participando da vida dela, muito novo ainda. Com 12 anos de idade, eu ajudei a fundar um grêmio estudantil na Escola Industrial de Taguatinga, que é o Grêmio Estudantil Graciliano Ramos. E toda a minha vida foi sempre de participação, né? Dentro da cidade. Você sempre foi muito militante em todas essas áreas? Todas as áreas. Seja na área cultural, social, esportiva, entende? Quando tinha algo novo, eu sempre estava presente. E você foi vice-presidente da Federação de Futebol. Como é que surgiu na sua vida essa questão do futebol também? Olha, eu vou te ser sincero, surgiu porque um dia nós tínhamos uma empresa de brindes, de serigrafia, em 1972, 73, com meu primo Wellington, que você conhece bem, o Wellington Moraes. E um dia apareceu na nossa empresa, que faz parte da história de Taguatinga, Joaquim Matsunaga, ex-proprietário da Aviação Pioneira, e Benedito Domingos. Já outro pioneiro de Taguatinga. Outro pioneiro da presidente da Associação Comercial. Estava se criando um time de futebol profissional em Taguatinga, que vinha da equipe de amadores da Aviação Pioneira. E entraram na nossa empresa, pediram para que emprestasse o CNPJ, pediu para mim, para o Wellington, que precisava comprar um material esportivo para criar o Taguatinga Esporte Clube. E não tinha CNPJ, o clube profissional que estava se formando. Ia participar do primeiro campeonato, junto com o CEUB e outras equipes, Grêmio, né, Esportivo Brasileiro. E nós emprestamos CNPJ. E foi feita uma grande compra numa empresa de Belo Horizonte, fabricante de bolas, camisetas e tudo mais, no valor daquela época de 15 milhões de cruzeiros, né? E, infelizmente... Eles não pagaram? O clube, né? Não pagaram. E aí me alçaram a ser o primeiro presidente do Taguatinga Esporte Clube. Você foi o primeiro presidente do Taguatinga? O primeiro convidado realmente foi o Benigno da Cruz Refrigerante. Sim, sim. Mas o Benigno, experiente já, que já veio lá do Goiás Esporte Clube, foi conselheiro, vice-presidente, sabia que aquela coisa não era aquele que não ia dar tão certo. E eu, jovem, com 25 anos de idade, né? Entusiasmado, né? O jovem tem esses arroubos da juventude, né? Né? Que acha que é possível fazer tudo. E me colocaram como presidente. E lá permaneci durante quase 4 anos. Mas Taguatinga foi muito querido também na época do clube. Perfeitamente. Né? Foi a grande época do Taguatinga. Tínhamos o Banana. O Banana, inclusive. Exato, foi para o Guarani. A família dele mora perto de você. Ah, meu vizinho. É seu vizinho lá na QNF, né? O Banana Taguatinga realmente ficou durante 3 anos. Taguatinga foi o clube da cidade que todo mundo ia para o estádio com as folhas de bananeira, que o nosso grande ídolo era banana. Mas, em 1978, eu passei a presidência para outra pessoa e fui convidado a ser vice-presidente da Federação de Futebol. Uma coisa importante, tudo que existe hoje no futebol, nós pregávamos a mudança do futebol, inclusive como clube empresa, em 1978. Eu e o Rui Teles, que era o presidente. Isso nos trouxe uma animosidade em todo o país, muito grande, porque o presidente da confederação na época, da CBD, o almirante Heleno Nunes, ia perder um pouco do poder. E ele não quis a gente isso? Não quis. Nós queríamos fazer uma revolução no futebol brasileiro. Acabar com a cartolagem, né? Acabar com o atleta sendo um escravo do cartola, né? E realmente isso só veio acontecer muitos anos depois. 30 anos depois. Mas, Justo, você ainda não... Aí é onde surge que me chamam de polêmico. Porque a gente tem sempre novas ideias para o futuro. Nós não podemos pensar no nosso hoje. Você antecipou em 30 anos o que poderia ter acontecido. Em 30 anos que poderia ter acontecido. E o clube Taguatinga talvez ainda estivesse aqui até hoje. Ainda estivesse aqui até hoje. Porque ele permaneceu, foi caindo aos poucos. Depois entrou o Froilán Pinto, né? Que gastou o dinheiro do seu próprio bolso, também como eu gastei na época, para o clube sobreviver, mas não deu certo o futebol de Brasília. E Taguatinga tem uma vocação para o esporte, né, Justo? Nós temos aqui um estádio, perfeito. Nós temos o ginásio Cerejinho, mas os dois ainda precisando de grandes reformas. Muitas quadras, quase 100 quadras de esporte, temos o Taguaparque, mas tudo precisando de muitas reformas. O que vem acontecendo ao longo dos anos para cair assim
tanto a questão dessas reformas, Justo? Eu digo que há um problema histórico aí. Nós começamos errado, porque o futebol em Brasília, desculpa falar a verdade, jamais será o primeiro, segundo, terceiro esporte local. Nós já chegamos aqui torcendo pelo Flamengo, pelo Vasco, pelo Fluminense, pelo São Paulo, pelo Corinthians. E pelo Cruzeiro. E pelo Cruzeiro. Não esqueça, nem todo mal é mal, né? O que é isso, Justo? Você já está querendo criar polêmica logo aqui? Não estou criando polêmica, né? Não, que é o melhor time do Brasil é o Cruzeiro. Eu estou torcendo para que vocês sejam campeões na segunda divisão, para a gente enfrentá-los na primeira. Mas acontece o seguinte, então o que acontece? Brasília foi feito principalmente para o esporte olímpico. Perdemos uma grande oportunidade de aqui ser o grande celeiro de atletas. E olha que temos muitos atletas nessa região, né? Temos, né? Porque nós tínhamos em Brasília o Centro Desportivo Presidente Médici da época, que fazia um trabalho espetacular em tênis, tênis de mesa, natação e assim por diante. Nós tínhamos equipamento e locais para poder praticar esse treinamento. Tínhamos o CF, de lá que saiu o Joaquim Cruz, exatamente, nosso atleta olímpico, né? Tínhamos um vôlei espetacular, dali saiu Leila, dali saiu a Ricarda, né? E de Taguatinga, inclusive. Tínhamos o SESI, que era campo de treinamento. E também do basquete, né, Justo? O Pipoca, do basquete, tantos outros. o próprio Oscar. E dali também nós tínhamos aqui o SESI também, que saiu grandes atletas também, todas as partes, toda a parte esportiva. E os governos não deram essa prioridade. Uma certa vez, eu briguei para que Brasília fosse o centro de treinamento dos atletas olímpicos. Porque nós tínhamos tudo. Tinha o Centro Olímpico da UNB. Algo espetacular, gente, com professores de primeira qualidade, primeiro mundo. Tudo de primeiro mundo nós tínhamos em Brasília. Faltou por parte do Estado, naquela oportunidade, ver esse futuro para Brasília. Moral da história, com o tempo foi deixando, o Centro Esportivo virou, o Presidente Médici virou aquilo que você sabe hoje. Abandonado. Né? O Centro Olímpico da UNB também, né? O CIEF, que é local de treinamento, também. Tínhamos grandes professores que vieram de São Paulo, e por isso nós estamos nesse marasmo hoje, e perdeu o desinteresse. O Estado tem que impulsionar de novo isso aí. Nós temos essa perspectiva de ser a capital olímpica do Brasil. É interessante isso, né, Justo? Que Cuba, por exemplo, é um país que, bem, conhecido o tempo todo, mas é conhecido pela medicina e pelo esporte. E pelo esporte. Porque eles aplicam, e isso faz com que... E esporte também é cultura, né? É cultura e educação também, né? É a formação do homem, né? Então, nós deixamos muito disso aí. Houve realmente uma omissão do Estado. Que é uma pena. Você tem aqui Valdenor, você tem aqui o Clodoaldo, você são inúmeros atletas aqui no Distrito Federal, no esporte, no futebol, no basquete, no vôlei, no atletismo, no judô. A gente perderia a conta em falar de tantos deles que foram por aí afora e não foi investido em tudo isso, né, Justo? É igual artista de Brasil. Você tem que sair daqui para ter sucesso. No esporte tem sido a mesma coisa, né? A Ricarda, a Leila foi lá para São Paulo, o Joaquim Cruz foi para os Estados Unidos, né? Os de judô também tiveram. Todo mundo teve que sair de Brasília para poder ganhar as medalhas que o Brasil precisa. Que não deixa de ser uma pena. Nós estamos conversando hoje com Justo Magalhães. Ele é o presidente da Associação Comercial de Taguatinga. No próximo bloco, nós vamos focar exatamente na atuação dele em Taguatinga. As opiniões do Justo são muito importantes para que haja uma construção de uma política pública voltada para a nossa cidade, a cidade de Taguatinga. É claro que esse programa não é para Taguatinga, é para o Distrito Federal como um todo, mas precisamos debater cidade a cidade e hoje, com Justo Magalhães, debatemos Taguatinga. Fique conosco, no próximo bloco voltamos.